Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E nesse nosso vídeo nós vamos falar aqui um pouquinho sobre como melhorar um gráfico de linhas em trabalhos científicos. Por exemplo, se você tem lá um artigo científico, se você tem um trabalho lá na sua universidade e que você necessite utilizar um gráfico de linha para inserir nesse seu documento, então nós vamos falar aqui em como você possa desenvolver a capacidade de melhorar um pouquinho esse seu gráfico. Esse vídeo, pessoal, ele não é visto pela ideia de nós construirmos lá pelo Excel um gráfico de linha, ou seja, pela inserção dos dados para depois resultar para ter a entrega de um gráfico. Existem outros vídeos bem bacanas que você pode assistir para isso. Neste nós já temos os gráficos, só que nós vamos melhorá-los, tendendo a apresentar um resultado satisfatório, um resultado claro, um resultado que possa ser compreendido para todos aqueles que estão vendo o seu gráfico. Então, pessoal, veja nesse tipo de gráfico, olha o número de informação que ele está possuindo visualmente aqui. Então, nesse tipo de gráfico, ou nesses modelos que se chamam gráficos de linha em formato aqui num 3D, só que é o chamado 3D falso, no caso, ou você passando ele para um 2D em duas dimensões, aqui em X e em Y, você observa que ele precisa de uma readequação, ele precisa de uma melhoria, ele precisa de um incremento aqui. Então, essa é a nossa ideia. Nesse vídeo, justamente nós vamos falar em como melhorar esses tipos de gráficos. Vamos, pelo menos, de início, falar algumas coisas, pessoal. Veja que um gráfico ele pretende indicar sempre uma tendência e não números exatos. Então, o gráfico de linhas ele é utilizado para chamadas exibição de variáveis contínuas, ok? Então, você tem que ter em mente pelo menos 3 perguntas quando você estiver trabalhando no seu gráfico de linha. O primeiro item a ser considerado é justamente aquele que você deve se perguntar: o que você pretende mostrar com o seu gráfico? Será que o gráfico ele é necessário? Segunda pergunta: quantas variáveis, itens ou categorias este meu gráfico irá mostrar? E 3, quem é o público que vai ler estes meus gráficos? Veja que um bom gráfico ele deve ser sempre autoexplicativo. Então, dessa maneira, a maioria das pessoas elas devem perceber rapidamente a mensagem por simples inspeção visual, o que lhes facilita, por exemplo, desvendar a tendência de um evento que você queira estar mostrando no seu gráfico. Então, ele pode ser um evento ascendente, estacionário ou descendente. Então, o mesmo ocorre com a associação entre as variáveis. Além de permitir uma rápida percepção dessas relações, uma outra qualidade de um gráfico bem feito é mostrar as curvas de tal maneira que facilitem a estimativa de valores. Então, veja que os gráficos ruins, por contrário disso, eles, mesmo examinados por leitores experientes, não indicam claramente o que significam. Então, muitas vezes você tem que ser treinado para mostrar esses tipos de gráficos. E mais um detalhe, pessoal. Agora vamos iniciar para o entendimento das partes principais desse gráfico. Mas o que é importante aqui mencionar é sempre uma ilustração clara, é a ilustração impossível de ser mal entendida. Esse é o objetivo a ser perseguido ao produzir uma figura, por exemplo, para o seu trabalho científico, lá para o seu artigo científico, lá para o seu trabalho de conclusão de curso, para o seu trabalho de final de curso, para a sua monografia, para a sua dissertação, para a sua tese. Enfim, primeiro, pessoal, nós temos que compreender a área do gráfico, que é o material que fica ao redor dessa nossa imagem. Um segundo ponto: todo gráfico ele tem que ter o que se chama de título, com a chamada breve descrição. Outro ponto: o gráfico ele deve ter a fonte, indicando sempre a instituição realizadora da pesquisa. Mesmo sendo, se foi você que coletou esse gráfico, então é importante que você tenha lá
a fonte autor ou a fonte autoria, tudo dependendo das normas que você está utilizando. Se é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, então tem que buscar exatamente como ela referencia. Tudo depende do ano de utilização da ABNT. Outra, pessoal, no eixo de valores X ou no eixo de valores horizontal, ele deve informar dois itens. Ele pode informar dois itens. O primeiro dele é o que se chama de variável numérica, que então ela deve ser disposta de uma ordem crescente. Ou, em não sendo uma variável numérica, se for um item ou categorias, por exemplo, arroz, feijão, carne, leite, soja, ela pode ser disposta em qualquer ordem. Mas lembre, é sempre importante que mesmo nessa variável de categoria ou de item, você inclusive pode colocar por ordem alfabética ou por ordem alfanumérica. É importante que seja colocado, inserido esses valores de uma forma agradável para o leitor. Então, para o eixo Y, que é o eixo vertical, ele indica aqui as chamadas variáveis numéricas ou as variáveis de frequência obtidas lá para o eixo X. Então, essas variáveis, esses itens de frequência, eles devem ser expostos em ordem crescente. E nos itens ou categorias aqui em qualquer ordem, desde que seja respeitado justamente essa sistemática de frequência, de aparecimento das frequências. Veja que entre o eixo X e o eixo Y, então nós temos a posição 0 do gráfico, que é a posição inicial aqui, ok? Então, um outro ponto também é esta linha em azul, que é a que se chama de curva do gráfico. Outro ponto são as chamadas linhas de grades do gráfico. Você observa que são várias linhas, elas todas ali iniciando a partir do eixo Y. Ela pode ter também linhas de grade iniciando a partir do eixo X. Outro ponto, pessoal, é a chamada marca de escala. Todo aquele ponto que ele passa do eixo, então ele é uma marca de escala. E veja um detalhe, pessoal, na questão do gráfico. Por exemplo, o tamanho de fontes de gráfico. Ela deve ser maior para o título principal, um pouquinho menor para o que se chama de textos introdutórios do gráfico e um pouquinho menor para o texto diretamente do gráfico. Uma segunda ponto é a fonte do gráfico. Sempre use fonte sem serifa. Por exemplo, a Helvética, a Gil ou outras fontes que você verifique como sendo ela apresentando uma ideia de sem serifa. E um terceiro ponto são as chamadas cores. Se você for pensar em submeter, por exemplo, para o seu artigo científico para uma revista, você deve avaliar o seguinte, que essas cores, primeiro que a revista ela tem que ter uma normativa para isso. Então, se a revista indica como cores preferenciais o preto e o branco, então você trabalhe o gráfico nessas tonalidades, preto e branco, e você pode utilizar o que se chama de variantes de cinza. Mas lembre, o erro mais comum dos exemplos em gráficos é que o texto, em muitos casos, ele é pequeno. Por exemplo, numa revista em papel, todo gráfico ele deve suportar a redução necessária à largura de uma coluna de revista, que é cerca de 8 centímetros, ok? Então, isso você deve observar no seu tamanho de fontes e no tipo de fonte que você está utilizando. Vamos lá então, pessoal, para o primeiro caso. Observem esse tipo de gráfico já demarcado, onde estão as marcas de escala, as chaves para as curvas, grades, pontos, curva com pontos, a legenda contendo o título e mensagem. Veja uma ideia inicial. Frequentemente, pessoal, chave para as curvas não deve ser utilizado. Ou linhas de grade, ou aqui nessa questão das grades, por padrão, quando você está fazendo lá, utilizando o programa mais comum que é o Excel, ao criar ele, essas linhas de grade elas são exibidas aqui. Na maioria dos casos, esse elemento ele perturba
aqui o seu gráfico e ele causa o que se chama de poluição visual. Então você deve retirar essas linhas de grade e além das chaves para as curvas. Um terceiro ponto, pessoal, é a questão de curva com pontos, ou com triângulos, ou com quadrados, ou com demarcações em letras, por exemplo, X. Então isso deve ser retirado. Uma outra é o eixo horizontal ou eixo X, indicando muitas variáveis. Você observa nesse exemplo aqui uma numeração de anos de 1950 a 1971 poluindo e não tendo a precisão exata de qual é aqui o ano de início aqui naquele contexto. Então ele fica muito poluído a informação. Veja que nós podemos melhorar esse gráfico retirando alguns itens, fazendo o gráfico no que se chama de curvas feitas em linhas sólidas, levemente mais grossas que os eixos e diretamente rotuladas. Então, nós colocamos diretamente lá, por exemplo, o Japão e os Estados Unidos, nos seus elementos de curva aqui. Um outro ponto, as marcas de escala, elas devem apontar sempre para fora nesses gráficos, nos gráficos de linha. Um outro, as linhas de grade aqui foram removidas, que isso é importante removê-las para não atrapalhar a visualização. Mas veja que tem um outro item, que os eixos foram separados aqui. Além disso, veja que ainda nós podemos melhorar um pouco mais esse gráfico, colocando justamente as frequências no eixo Y e no eixo X, indicando aqui os itens ou as categorias, nesse caso uma variável numérica. E o que nós fizemos aqui? Então, no estudo da relação entre dois eventos, aqui no caso Japão e Estados Unidos, nós devemos situar a variável independente no eixo horizontal, que é o que nós fizemos, que é o ano aqui. E se for verificar no eixo Y, que é o crescimento salarial, então o efeito desse eixo X, que ele foi lá para o eixo Y, então que é a variável que depende, ou que explica, ou que ela entrega o desfecho daquela análise, ela estará alocada no eixo vertical, ou eixo Y. Ok? Então, se você observou a legenda na figura, nós podemos estruturar ela da seguinte forma. Então, de 1950 a 1971, os salários nominais na indústria de transformação cresceram mais no Japão do que nos Estados Unidos, e expressivamente mais a partir de 1960. Então, a legenda, ela também deve ser uma frase que ela contemple um sentido lógico, um sentido racional, e que ela tenha uma sequência de interpretação conforme o seu gráfico de linha. É importante também aqui que essa sua legenda ela atinja um patamar de no máximo 40 palavras. E em alguns casos, algumas revistas atualmente, elas permitem uma legenda maior, mais significativa, para que você possa expressar mais detalhadamente alguns pontos. Então tem revistas que você pode ultrapassar essas 40 palavras, mas tudo depende do tipo de revista e do contexto a ser mencionado. Seguindo, pessoal, então você observa, os dois primeiros casos não estavam adequados e o terceiro aqui, então, ok, lá um gráfico de linha bem estruturado. Vamos para um segundo caso. Observe esse tipo de gráfico aqui, que ele mostra a raça e percepções de desonestidade no governo de 1958 a 2002. Então é comparado duas variáveis aqui e você observa o seguinte: chaves para as curvas não é necessário, nós podemos identificar diretamente no gráfico. Segundo ponto, pessoal, linhas de grade. Veja que o gráfico ele fica poluído com linhas de grade. Um outro ponto, escala horizontal imprecisa. Ela não apresenta aqui uma exatidão numérica no eixo horizontal ou no eixo X. Outro item, a mensagem está incompleta. Então o título desse gráfico, como ele está falando, como ele está passando a informação aqui, ela é incompleta. Porque justamente ele não diz nada sobre uma análise do gráfico. Então é importante a sua mensagem ser completa. Um outro
aqui, então, fazendo o comparativo, uma melhora daquele gráfico, nós podemos observar o seguinte. Bom, esse gráfico, qual o ano que é de comparação? Nós podemos colocar lá, 1972, que estava sendo feita uma análise, qual era o ponto de máximo aqui. Então observa que foi colocado dois itens também neste gráfico. Um é a variável brancos e outro é a variável negros. Esses dois pontos, eles já retiram do seu gráfico, limpando e apresentando uma melhor visualização. Seguindo, pessoal, observe mais um outro ponto. Qual é a porcentagem limite do seu gráfico? Talvez seja 70%. Então você poderia indicar aqui no seu gráfico. Só que visualize, se você indicar o 70%, então ele pode poluir o seu gráfico, porque você está indicando em passos de 20 em 20. 0, 20, 40 e 60%. Além disso, qual é o ano limite desse gráfico? Se você está indicando de 10 em 10 anos, você pode no máximo destacar a informação que é de 1972. Então não necessariamente você seja obrigado aqui a colocar o limite, a não ser que porventura a revista ela solicite isso para você. Além disso, na questão da mensagem, você observa o seguinte: nós utilizamos a inicial do material anterior, do slide anterior, com um acréscimo. Então, vírgula, com a diferença racial sendo maior em 1972, com um decréscimo posterior. Então você observa que a mensagem do gráfico ela fica simples, que ela fica fácil de entender, que ela apresenta uma coerência lógica para o leitor aqui mais perceptível. Vamos adiante, pessoal. Um terceiro caso. Observe esse tipo de gráfico aqui, que ele fala Europa, figura 1, Europa Ocidental, Europa Oriental e Ásia. Então, PIB per capita ponderado pela população de 1.500 a 1.870. Veja que no eixo X, ela tem então o ano, no eixo Y, uma taxa de urbanização. Nós podemos avaliar vários pontos aqui para fazer uma otimização gráfica. O primeiro deles é que o eixo horizontal ele é 3 vezes maior do que o eixo vertical. Okay? Então isso não é bacana, ter um eixo horizontal muito mais significativo ou muito mais destacado que um eixo vertical, o eixo Y. Então, segundo ponto, chaves para as curvas. Por que colocar chaves para as curvas ou identificação gráfica dessas curvas se existem somente 3 curvas aqui? É importante colocá-las diretamente no contexto gráfico. Um outro ponto, veja que no eixo X, que é o que indica aqui a escala do ano, ela tem 1500, 1600, 1700, aí depois vai para 1820 e 1870. Ela não tem o que se chama de uma precisão ou de uma proporção. Nesses casos, as proporções elas dependem dos eventos que se quer mostrar, que nesse caso era o ano. Então ela deveria ter 1700, 1800 e 1900 aqui no caso. E lembre, use o eixo vertical Y entre 2/3 ou 3/4 do tamanho do eixo horizontal, que aqui nesse caso não está essa proporção. Além disso, observe que entre as variáveis da Europa Oriental e da Ásia, nós não temos uma clareza de definição da informação aqui. Então, a ausência de destaque para a informação. Nós temos que melhorar isso, ok? E a mensagem, ela está incompleta, ok? Vamos melhorar esse gráfico dessa forma. Veja o gráfico anterior e este gráfico. O gráfico anterior e o gráfico melhorado aqui. Então, o que nós fizemos? Ano final foi acrescentado, a taxa de urbanização final foi acrescentada. Aqui, o destaque das informações foi deixado claro isso, substituindo aqui as legendas para cada gráfico, a indicação de cada curva gráfica. E lembre sempre, quanto maior a distância entre os pontos, maior foi a evolução do período, que talvez seja isso que se queira indicar, principalmente na questão da Europa Ocidental, a partir de 1800.
Além disso, a mensagem aqui nós deixamos clara, nós remodelamos toda a mensagem. Por exemplo, figura 1, PIB per capita ponderado pela população com crescimento significativamente mais rápido na Europa Ocidental em comparação com a Europa Oriental. A Ásia permanece com baixo crescimento. Então, você observa que aquele gráfico foi otimizado. Aqui nós temos um outro exemplo, que é o preço de um medicamento de 2000 a 2008 em 3 diferentes escalas, ou seja, em 3 diferentes contextos. O primeiro contexto, letra A, o segundo contexto, letra B, e o terceiro contexto, letra C. Eles representam a mesma informação, o preço do medicamento de 2000 a 2008. Então, observa o primeiro gráfico, o gráfico A. Tem-se a impressão de que o preço pouco variou no período. Haja vista que a escala no eixo Y, ela é uma escala a cada 2,5 reais. Então ela está apresentando uma escala muito pequena, só que ela tem valores significativos. A frequência é muito significativa, que não destaca a informação aqui. O segundo é o gráfico da letra B, que ela tem essa impressão de que o preço variou no período. Você observa então que de 2002 a 2004 houve uma variação razoável aqui, ou até pode-se dizer que significativa no período. E na letra C, aqui você observa se melhorar esse gráfico e readequar a escala lá do eixo Y, colocando na letra C de 2,10 para até R$ 2,90, então 80 centavos a variação, diferente da letra A, que ele tinha variação de R$ 7,50. Na letra C ele tem variação de 80 centavos. E observa que é bem significativa aqui a impressão que o preço variou no período. Isso aqui tudo depende do que o autor daquele gráfico ele quer identificar, ele quer entregar de informação para alguma pessoa. Então, um próximo caso, caso 4, veja um outro gráfico que ele representa as chamadas diferença de crescimento econômico nos cantões suíços. Esse tipo de gráfico que ele representa de 1981 a 2001, ele está mostrando 3 curvas: menor crescimento, crescimento médio e maior crescimento. Então, no eixo X, os anos, e no eixo Y, o crescimento naquele contexto. Então, vamos fazer algumas identificações. As 3 curvas obscurecem a cadeia de datas aqui. Lembra que em muitos casos o seu artigo, o seu trabalho de final de curso, o seu relatório lá na empresa, ele muitas vezes vai ser em preto e branco ou com variações de cinza. Então, é importante que você não faça esse tipo de poluição aqui no caso. Então, um outro ponto, as curvas sobrepõem os dados do eixo horizontal. Além disso, a mensagem ela está incompleta. Ele só está falando as diferenças de crescimento. Ele não fez mais um contexto reflexivo sobre esse gráfico. E esse contexto reflexivo ele deve ser breve e sucinto aqui para nós. Além disso, veja que o gráfico ele está unido e confuso. Então, esses três gráficos, essas 3 curvas, aqui elas estão unidas lá no eixo Y, que torna difícil a interpretação. Então, vamos fazer uma melhoria nesse gráfico. Veja aqui a primeira melhoria feita, que é no eixo horizontal, que ele foi situado imediatamente abaixo do nível menos 10. Veja que o gráfico não perdeu absolutamente nada. Veja esse gráfico para esse. Observe a diferença de um e de outro. Não teve nenhuma alteração na parte numérica dele, somente a parte estética. Então, o eixo horizontal ele foi reduzido aqui lá para o nível menos 10 da porcentagem em relação ao eixo Y. Um segundo ponto, as datas estão em menor quantidade. Veja que está menos poluído o eixo X. Além disso, a linha 0 ela permanece, justamente indicando o
crescimento ou a variação ou a tendência desse nosso gráfico. Além disso, a área cinza ela está indicando aqui os valores máximos e mínimos de tendência do gráfico. Outro ponto, a linha horizontal, ela indica o crescimento médio aqui. E seguindo, os eixos estão separados, tanto aqui o eixo X quanto o próprio eixo que trabalha o gráfico ou a curva em si. Então, um outro ponto é a chamada mensagem clara. Nós deixamos a primeira parte que está em cinza, então diferenças de crescimento econômico nos cantões suíços de 1981 a 2001, fazendo um acréscimo aqui, claro e objetivo, dizendo o seguinte, com a área cinza indicando os valores máximo e mínimo de crescimento. A linha horizontal registra o crescimento médio. Veja então que o gráfico ele está melhor, mais limpo, mais claro e com uma mensagem mais robusta e mais significativa para o contexto científico. Além disso, um caso 5, pessoal. Esse caso 5 observa o seguinte, que ele tem 3 pontos de informação. Ele tem no eixo X uma variável de ano. No eixo Y, do lado esquerdo, ele tem a taxa de escolarização e do lado direito, no eixo Y, ele tem a taxa de trabalho infantil. E neste gráfico ele quer mostrar duas informações. A primeira que é a escolarização e a segunda que é o trabalho infantil. E ele tem como legenda taxa de escolarização, percentual de crianças entre 5 e 14 anos na escola e taxas de trabalho infantil, percentual economicamente ativas entre 10 a 14 anos no Reino Unido. Então, observa, chaves para as curvas, nós devemos removê-las aqui no caso. Um segundo ponto, a informação está imprecisa. Veja que o item de trabalho infantil e a escolarização aqui elas não estão bem identificadas nesse contexto. Um outro ponto, informação, confusão de informação, tanto de taxa da escolarização quanto de trabalho infantil. Um outro item, mensagem inadequada, deve-se readequar esta mensagem. Vamos fazer o seguinte, olha este gráfico, a diferença dele para o anterior. Veja como está bem mais limpo aqui no caso. Olhe, um e o outro. Então, o que nós devemos fazer aqui? Primeiro, se as duas escalas de um gráfico elas são realmente as mesmas, apenas com gradações mínimas, então nós devemos combiná-las depois de adaptá-las. Então, o que além disso foi remodelado nesse tipo de gráfico? A identificação das chaves diretamente nas curvas de escolarização e de trabalho infantil. Além disso, foi aqui estruturada uma redução do X no cruzamento entre as curvas de escolarização e de trabalho infantil. Além disso, foi realizada uma readequação na mensagem, no contexto. Então, figura 1, no Reino Unido, o incremento do número de crianças na escola resultou numa diminuição de pelo menos metade da mão de obra infantil. Veja que a mensagem ficou simples, ficou exata e de sequência lógica. Além disso, mais um ponto é que foi remodelado aqui a questão de afastamento em relação aos eixos, para melhor visualização. Então, seguindo aqui, o último caso é este gráfico que é o chamado curva unitária aqui para nós. Então ele tem um gráfico limpo, ele está sem marcadores, sem grades ou sem quadros, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Ele está ok, este tipo de gráfico. Porém, nos gráficos que contém apenas uma série, ou uma variável, não há necessidade de exibir a legenda, ou seja, a chave para esta curva aqui. E alguns pontos que poderia aqui ser melhorado, mesmo o gráfico estando ok, seria a separação desse eixo X com o eixo Y aqui e
uma readequação da mensagem principal clara. Custo médio estimado de uma milha de 1,6 km percorrida de carro nos Estados Unidos a preços de 1929. Caiu drasticamente de 1910 a 1920. Então observa, pessoal, 6 casos aqui do gráfico inicial, do gráfico original para o gráfico melhorado. Então apresenta uma sequência. Veja que todos eles, o elemento gráfico, ele exige isso, uma mensagem clara, uma mensagem limpa, uma mensagem objetiva e, principalmente, o gráfico ele deve ter uma mensagem lógica e de autoexplicação. Então você deve olhar o gráfico e deve ser ele posto diretamente à informação, ela deve ser compreensível. Então, pessoal, se você deve ter notado um item, você que notou que nenhuma dica aqui destas 6, eu falei para você usar algum efeito tridimensional ou alguma sombra elaborada, ou reflexo, ou textura, veja que o gráfico de linha ele deve focar na informação e na lógica e coerência, não na perfumaria ou no seu contexto ao redor. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que tenham gostado da aula, peço que dê a sua contribuição, o seu comentário, curta o canal, convide seus amigos, curta este vídeo, compartilhe e até a próxima. Muito obrigado!